Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva analisando a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1-0 pela Copa do Brasil. E vamos ver também como está a preparação do Timão para enfrentar o Fortaleza neste domingo às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. Vocês comentarem enquanto eu arrumo meu microfone aqui. Vão comentando, meninos. Vamos começar falando por onde, Zé? Primeiro eu queria comentar sobre o pênalti na cobrança do Yuri Alberto. A gente comentava aqui, né, Garrafa, também nos bastidores. O Yuri Alberto, ele sentiu demais a pressão ali na hora que foi cobrar. A gente tem a imagem aí, né, diretor? O Yuri, ele reza, ele fica com o olho fechado, claramente sentindo aquele momento na hora de bater o pênalti. O Everton fez uma grande defesa? Fez uma grande defesa. Méritos do goleiro do Palmeiras também na hora da cobrança do Yuri. Mas o Yuri sentiu demais. E ele cantou o canto. O Everton, tanto que nessa imagem aí, ó, por trás do gol, dá pra ver que o Everton sai antes. E o Yuri tá olhando pro chão. Então, assim, mérito do goleiro Palmeiras, repito, mas o Yuri também acho que facilitou um pouco a vida ali do goleirão do Palmeiras, Garrafa. Eu concordaria com você em 100% sobre a batida do Yuri, não fosse a belíssima defesa do Everton. Porque foi uma paulada do Yuri, mesmo, né, com ele observando o Everton, talvez indo para aquele canto, da forma que ele bateu, dificilmente o goleiro pegava. Mas o Everton fez uma defesaça. E já que estamos falando do pênalti, né? A batida do Yuri, sobre o lance, né, é algo que não há o que se discutir. Não há o que se discutir. Se a gente puder mostrar o Gustavo Gomes em cima do Memphis, Chile, o pênalti foi claríssimo, né? Para mim também. O Wilton Pereira Sampaio, ele acabou na hora não dando o pênalti, aí o VAR trabalhou muito bem, quer ver, ó? Bola vem para dentro da área, o Memphis domina no peito, a hora que ele vai bater, pode até não ter tido a intenção o Gomes. Tudo bem, mas o é Gomes pênalti. vem... Pênalti, olha lá, Né? olha isso. O Gomes vem, Isso aí ele mostra. trava, ele trava a perna do Memphis, com a trava da chuteira, rasga o meião e ainda faz um ferimento. E aí o VAR chama e com propriedade o árbitro dá o pênalti. Não há o que se questionar. Não tem discussão. O VAR trabalhou bem, perfeito, pênalti muito bem marcado. E o meião, olha lá a foto de como ficou a canela do Memphis, é pênalti claro. Isso aí não tem nem o que discutir. Olha, o Memphis divulgou essa imagem. Respeito, muita gente era falando que cabia interpretação, não tem interpretação, eu acho que não. gente. Eu acho que teve o choque. Em nenhum momento o Gomes toca na bola, a bola ela vai para lá porque ela foi chutada pelo Memphis, né? E a parte do jogador do Palmeiras que toca no Memphis é a trava da chuteira, pênalti muito bem marcado. Vocês vão continuar comentando, a gente vai continuar avaliando muito tudo isso sobre esse jogo, mas antes eu vou continuar lendo aqui. Olha só como o VAR analisou esse lance do Gustavo Gomes com o Memphis Depay, olha só. Peito. Pode passar para ele quem está checando. Deixa eu ver o contato, a bola ainda está em disputa. Não, tá pra fora. Não, atrapalha. Ele chuta pra fora. Uma consideração diferente? Mas ele chuta. É ele que vai chutar. Sim, vai checar. Ele evita o atacante. Ele chuta. Ele evita o atacante chutar. Tá, ok. Na sua análise, Com as travas da chuteira. Ok, Wilton, nós estamos checando o lance, tá? O jogador defensor, vou recomendar a revisão, cara. Sim, vamos checar o PP. Vou te recomendar uma revisão para o possível pênalti. Wilton, quando estiver aí, inchado. Eu cheguei, o Memphis chuta, correto? E ele mete a trava na canela dele, ok? Isso, o defensor bloqueia. Eu vou voltar, pra mim é temerário, viu? Perfeito. Eu vou voltar com tiro penal, tá? E cartão amarelo pro defensor, ok? Tá claro pra mim, tá? Obrigado. Pênalti, ok? E cartão amarelo, ok? Número 15. Ok. O que vocês entenderam da avaliação? Acharam correta? Acharam errada? Achei que demorou demais para confirmar um pênalti tão claro. E como é que é o Gustavo Gomes, que ele fala? Ele que me chuta. Dá pra escutar ele no áudio ali, no microfone do Wilton. O jogador Zada não deve ser fácil ser árbitro, né? Os caras metem uma pressão, né? Administrar muita coisa ao mesmo tempo ali. Mas fica claro ali, em nenhum momento o Gomes pega a bola e o fato de não ter intenção não significa que não foi pênalti. Perfeito. Foi pênalti claríssimo, muito bem marcado pela arbitragem. A arbitragem e o VAR, nesse momento, acertaram. E até assim, com bola rolando, muita gente entendeu que, né? Mas aí, nesse momento, o VAR foi fundamental, porque a imagem ela é muito clara. Ela é muito clara. O Memphis pega só a bola, o Gomes pega só o Memphis e pega fazendo um estrago com a sola da chuteira. Pênalti. Na hora que eu tava assistindo o jogo, eu achei que não tinha sido nada. Mas isso. aí, depois no replay, analisando e tal. Aí o Theo chegou pra cá, é pênalti. Não, o Theo já tava dormindo. Agora, o outro lance do impedimento... aí que eu quero ver. Aí que é o negócio. Aí que eu quero ver. Pra mim, não estava impedido o Gustavo Gomes. Pra mim, a imagem não é clara, não dá pra cravar 100%. Se a imagem não é clara, como é que você fala que não estava impedido? A imagem então, não é o senhor clara. tem dúvida? Tenho dúvida.
Só que se então você já tem não tá dúvida... afirmando mais? Não, a imagem não é clara no sentido de não dá pra você saber se tava ou não tava. Então você tem que seguir com a decisão de campo. É simples, e no campo foi dado o gol. Pra mim é gol do Palmeiras, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem com a anulação desse gol aí, Garrafa. Vai me desculpar. Zé. E eu nem vou criticar, a bola saiu antes, saiu depois. Pra mim, traçaram a linha no momento correto da batida do Maurício. Aí, ó, Da essa batida da imagem é falta, importante. perdão. Essa Mas lá, não é conclusiva, Garrafa, desculpa. A gente tem o áudio do VAR, Michele? Tem o áudio do VAR? Vamos colocar? Vamos ver depois a gente. Bora ver a análise do VAR desse gol anulado aí do Maurício? Quem sabe a gente convence o Zé. Isso. Um momento do contato na bola, um mais, aí menos. Olha aí, tá? Perfeito, vamos traçar a linha, um mais, um menos. Menos, mais, aí, ao vivo. Ok, aí é a saída, vamos traçar a linha. É o jogador 14, aqui embaixo, defensor é esse aqui. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, tá? Um para a esquerda. Ok, Ok. subiu até o ombro, agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor. Segue, triangula, direita, a cabeça, tá? Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. Aí, Calma, Yuri. um pra direita, um pra esquerda, pra direita, Calma. Tá cortando a cabeça, né, um também. pra esquerda, triangula aí, ok? Tá triangulado, posso Pode subir. Martínez de Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento e ele interfere diretamente no jogo. Então, Zé, primeira coisa, essas né? linhas, eu não Primeira sei. coisa, o VAR que nós temos aqui é um VAR com todo respeito de futebol amador. Não é, isso não é profissional. Porque não dá. O Zé pode morrer defendendo a tese para ele, que ele está entendendo que foi gol legal, e eu posso morrer defendendo a tese de que foi impedimento, e não há uma conclusão. Qualquer uma das duas teses vale, porque a imagem não é conclusiva. E detalhe, o Abel ontem termina o jogo falando da linha do VAR. Nós tivemos 2 lances domingo passado, mostramos no Mesa Redonda, um a favor do São Paulo, né, no gol do Ferreirinha, Gol do Ferreirinha com o Fluminense. gol foi válido, a imagem é muito Igualzinho, parecida, mas é igualzinho. idêntica. Isso no domingo, a arbitragem confirmou o gol. Aí uma mesma imagem, olha, uma mesma imagem igual a essa e igual a do Ferreirinha aconteceu no jogo do Ceará. A arbitragem não deu gol. Então o que a gente precisa é do VAR semiautomático. Perfeito, é isso. Só que isso cabe investimento, a CBF está prometendo para o próximo ano. Agora, ouvindo todas as explicações, e é o que nós temos, e é isso que a gente tem que debater, para mim, a cabeça do Gustavo, um pouquinho, um fio de cabelo está à frente do ombro. Então, o VAR acabou acertando. Para mim, o gol foi legal, o impedimento foi bem marcado. Eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, a cabine do VAR muito tranquila, né? O pessoal, nossa, num tom de voz sereno, gostoso de escutar, bacana ali, discutindo com o Wilton, né? Bem interessante. Porque geralmente é uma gritaria, né? Meu Deus, você não entende nada. Ali a gente entendeu perfeitamente. Suave, né? Segunda coisa, gostoso, bem legal. Corinthians e Palmeiras, talvez por isso. E aí a segunda coisa, pra mim, a cabeça do Gustavo Gomes está na linha do ombro do defensor do Corinthians. Fica à vontade. Eu não quero nem segurar esse, que Vai esse é caro. melhorar. Não, esse daí a lente é... Talvez o senhor consiga enxergar. Não, isso aí é só pra quem é apresentador. A cabeça do Gustavo tá na linha do ombro do defensor do Corinthians. Tá um pouquinho à frente, Zé. Não um pouquinho à tá. frente. Tá um pouquinho à Essas frente. linhas, mesma não sei não. linha. Tá um pouquinho É à uma frente. Pode loucura, aproximar cara, lá. Aproxima isso. lá, Tiri, quer ver? Sei não. Pode aproximar de novo aquela outra imagem lá. É pouca coisa, Michele. Eu acho que o resultado certo era um empate para esse jogo. Aí é uma outra discussão. Né? É uma outra discussão. Mas se você. Não, isso aí não adianta. Essa imagem não nos auxilia, né? É a imagem que Aquela o Zé que o VAR, né? É Que o aquela VAR lá do usou. VAR que o Zé tá falando que não, que a cabeça tá na mesma. Pra mim, a cabeça tá um pouco à frente. O Palmeiras sempre é prejudicado por essas linhas Pode aí. tirar o GC, quer ver? Fica mais fácil, quer ver? Se tirar o GC fica perfeito. Michele, a cabeça do jogador do Palmeiras, Que ela isso, tá um Garrafa? pouquinho à frente do Que ombro. isso? Tá claro, ó. A cabeça tá um pouquinho. Eu não consigo, perdão. A cabeça um pouquinho à frente do ombro. Pra mim- Com essa linha ruim, a linha é ruim, mas. Essa linha aí, Pra mim é a mesma linha. Pra A mim cabeça, tá do todo jogador, mundo a cabeça no do jogador do Palmeiras não tá um pouco à frente do Tá, ombro? mas o ombro tem do que jogador do dividir pela Corinthians tá um cabeça, pouco à né? frente. A linha passa O na ombro do cabeça. jogador do A linha Corinthians. é na cabeça. O que vale é a cabeça do jogador do Palmeiras em relação ao ombro do jogador do Corinthians. Ih, não tá Esses na são os mesma dois linha? pontos de avaliação. A Tá cabeça tudo junto. não tá. Michele, que hoje teve uma consulta médica, o olho dela tá eu vou excelente. olhar lá perto. Não pode ver a Pode cabeça. lá ver. Vai lá, Michele. Eu A vou olhar cabeça lá. do jogador do Eles Palmeiras. traçam essa linha tudo torta. Não, esquece a linha, Isso Michele. também é verdade, isso Essa cabeça é. não tá na frente desse ombro pra baixo? Vai, olha lá. Isso, olha Olha lá, lá. tá no ombro, a Michele Que é traçou aqui isso? na nossa TV. Olha lá, Michele saindo um pouquinho. Gente, vai estar na linha do ombro. Obrigado, Michele. Obrigado, É a Michele. última parte da cabeça, né? A cabeça Vai, inteira, dá uma Michele. Olha lá, Michele. eu vou catar a folha Vai aqui, dar ó. óculos pra Você ela. na sua casa, pega a O VAR do régua. Mesa Redonda. Aqui, ó. Do Gazeta. Olha lá, Ah olha lá, lá. tá Viu, no Michele? ombro. Olha lá a cabeça à Tá frente. no ombro. Cadê o ombro? Aí, ó. Para com Viu isso, agora? tá no Não tô ombro. entendendo, a cabeça tá com o ombro. No ombro do jogador do Corinthians, Michele. E daí? Então não tá impedido. tá. Então não tá. Exatamente. Negativamente ela não está. A cabeça está à confundiu frente. ele. Você A conseguiu cabeça está confundir à frente. ele. A cabeça está à frente. Muito bom. Gente, que Vamos é trocar isso? esse VAR. E mais um detalhe, né? Quer dizer que o Abel Ferreira, que ontem reclamou das linhas, Ah. ele nunca
foi beneficiado isso aí, por claro essa que linha? sim. Não, mas Garrafa. o Palmeiras já foi muito prejudicado por essa Então, linha. mas aí é O prejudicado, Flamengo já foi mas aí é prejudicado quem disse também. o Abel, o Joãozinho, Então o vamos Pedrinho, parar o com essa Juquinha. ironia de que quando o VAR dá pro outro lado, aí a linha é ruim. Quando a linha é pra você, tá tudo que. Daqui a pouco o Dorival no outro jogo, aí ele vai reclamar da linha. Não, mas a linha é ruim mesmo. Mas é essa hipocrisia Pro que eu Corinthians, não pro gosto. Palmeiras, pro São Paulo, Mas pra todo ok, mundo. então vamos parar, porque Pera, a linha é eu ruim. acho que o diretor tá querendo falar comigo e eu não tô escutando, Não, tá? eu também não, eu também Não tô não. escutando o diretor, mas tá na hora, eu sei. Vamos, o corintiano falou depois do jogo na beira do gramado. Vamos conferir? I'm here to work hard, you know. I think a lot of things being said, a lot of things being put out of proportion, but I'm here to try to help the team. The same message as I came last September, so I try to do the same, try to improve the team, and yeah, let's continue like that. E aí, ele falou que muito foi dito, que foi desproporcional, e vamos falar do lance do gol do Memphis Depay. O que vocês acharam das declarações do Memphis? Tá certo ou não tá? Vocês ficaram falando muito dele aqui? Vocês estão reclamando muito do Memphis A aqui? gente analisa o que A acontece, gente falou né, quando ele Garrafa? faltou. A gente não podia falar do Mateuzinho. Se o Memphis falta no treino, a gente começa a discutir o Mateuzinho. Tem que falar do Memphis que falta no treino. Né? Aí o Memphis, ele é sacado no intervalo dele. ele é sacado pelo Dorival no intervalo, no jogo contra o São Paulo. Já vai Nós direto. vamos falar de quê? Do Matheus Donelli? Vamos falar do Memphis, não é? O Memphis ameaçou ir embora antes de acabar o jogo do dia que ele foi sacado. Do A gente ia salário falar lá. de Cadê quem? o salário do Memphis? Do Bidon? Não, vamos falar do Memphis. O salário do Memphis, que ontem, aliás, deu uma engordada de novo, né? É o único, né? Meu Deus. E por falar em engordada, o Memphis, que ontem decidiu o jogo porque ele é um cara diferente. Ele voou, se a gente vê o que ele faz com a defesa do Palmeiras, o que ele faz com o Mikael. Vamos ver o gol. Né? Vamos Pode ver o mostrar. gol. O que ele faz com a defesa do Palmeiras é pra cara Olha lá, inteligente. lá, lá. Primeiro, uma bobeira da defesa do Palmeiras. Ó, ali não tem mais jogo, ó. Quando o jogador do Palmeiras o Sousa deixou o Garro bater, não pode bater, Michel. Mas aí vai a inteligência do Garro, né? Não, ô, Zé, quando você faz a falta, gente, quem joga futebol entende. Você faz a falta pra quê? Pro time se jogo, organizar. lógico. Aí faz a falta e não deixa o time organizar. Palmeiras bobeou bonito. O né? Garro foi extremamente inteligente, como você falou. O time não se organizou, ele rapidamente acionou o Mateuzinho. E aí na imagem, quer ver, olha lá, ó. Quando o Garro levanta ali, ó, não pode deixar bater, tem que esperar organizar a defesa, ó. O Garro rapidamente, ó, o Sousa. Ó, Tá. Meteu o Mateuzinho. Olha a movimentação do Memphis. Ele vai pro primeiro pau. Belo passe do Ele vai Mateuzinho pro, também, né? Sim, ele vai pro primeiro pau, chama os dois zagueiros pra lá e volta. E aí cabeceia sozinho. Isso é jogador E inteligente. o Memphis Né? voou, ele nem tava correndo pra pular, né? E Ele sem marcação, pulou, graças acho a que eles, sem- é. Sim, o Memphis é um craque de bola, ele joga muita bola, isso aí é inquestionável. No Gol de futebol de hoje em dia, cabeça, ele é um raro, craque. hein? Agora, o posicionamento da defesa do Palmeiras Ah, ali, Zé, o Gustavo Tá tudo Gomes errado, tudo estava errado. muito mal posicionado. O Mikael, então, nem se fala, os dois batendo cabeça e o Memphis, claro, o craque que é, aproveitou toda essa Por quê? bagunça Porque eles pra estavam fazer mal o gol. posicionados. Exatamente, Mas deixaram Porque ele acho que bater eles a ficaram falta. esperando o Yuri Alberto, que tava meio que ali no bololô. Michele, é básico. E deixaram O o Memphis. Mikael tinha acabado de entrar na equipe, tinha acabado de entrar, ele estava acertando posicionamento. Quando você tem a falta, não deixa bater. Aí você arruma a casa lá atrás. O jogador, que é o Sousa, tinha que ficar marcando o Garro. Não deixa o Garro bater aquela bola. Fica ali até arrumar lá atrás. Arrumou lá atrás, agora você bate. Não, o Corinthians bateu rápido, ó. Deixaram bater. Ó. A defesa do Palmeiras toda Olha desarmada. que Mas passe. foi uma cabeçada muito bonita, hein? Aí é quem Muito sabe. O passe e estilo. a cabeçada. Ele acertou o O cruzamento cruzamento. foi milimétrico do Mateuzinho, foi na E aí cabeça. o Memphis levantou, voou. Teve corintiano querendo saber a conta do Memphis pra fazer o Pix e mandar um a mais pra ele, que ele ganha por gol. Não, com gol desse contra o Palmeiras, o pessoal falou, tem o Pix, tem o Pix. Não, De olha- 1 em 1 ali da Maga. É o único que tem dois, ele recebe o que recebe e mais por produtividade. É loucura. E foi um gol meio cala-boca, eu achei. Olha lá, ó, o Garro inteligente, que Garro bola joga do Garro, demais. Mateuzinho. Agora, o Mikael ele entrou na vaga do Bruno Fux, que se machucou, e foi constatado um edema no Bruno Fux. Então o Bruno Fux agora vai ficar aí no estaleiro do Resumindo, o tempo. Palmeiras só tem dois zagueiros. Tem o Benedetti e o Mikael, né? E o Murilo também tá trabalhando para voltar, então... O gol foi mérito do Memphis e foi falha do gol. É isso. E Falha foi da defesa. mérito do Garro e foi mérito do Mateuzinho também. É isso. E foi um cala-boca do Memphis pra todo mundo que ficar falando mal dele. Que tá gordinho e tudo mais. É o Memphis e pronto. Thiago Salazar chega agora com o dia seguinte do Corinthians, depois dessa importante vitória sobre o Palmeiras. O torcedor corintiano espera que esse resultado sirva para embalar o timão também no Campeonato Brasileiro, né? Nada como uma vitória em um clássico, né? Muda o ambiente, muda o clima. Aliás, na Neoquímica Arena, o Corinthians chegou à 5ª partida consecutiva contra o Palmeiras sem nenhuma derrota. E nesse derby, o Timão tem se dado bem. Nos últimos 6 encontros, só uma derrota do Corinthians. É realmente um adversário difícil, mas que o Corinthians parece que está aprendendo, pegando o jeito de jogar contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Dessa vez, para vencer o Verdão, o Corinthians contou com o gol do Memphis Depay, o primeiro gol dele em clássicos depois de 11 jogos contra os principais rivais do Corinthians. Por causa disso, também fechou no contrato do Memphis aquele período de metas por participação em gols e participação em jogos. Em agosto, o Corinthians vai ter que pagar para ele 11 milhões de reais, só pelas metas, sem falar de todo o resto. E agora, a partir de agora, começa a reiniciar essa conta e ele tem até julho do ano que vem para, de novo, tentar bater todas as metas e conseguir ganhar mais uma graninha com o Corinthians. Bom, independentemente disso, Dorival Júnior, depois do jogo, falou sobre essa virada de chave do Corinthians, que, segundo ele, tem muito
muito a ver com os problemas e as polêmicas que vêm acontecendo no Corinthians nos últimos tempos. Dá uma olhada. Eu acho que a partir do momento que nós conseguimos fazer com que internamente cessássemos essas matérias negativas em todos os sentidos do clube, nós damos um passo muito importante. Isso proporciona uma tranquilidade um pouco maior aos atletas. Até porque todos os dias nós estávamos vendo algo de negativo a respeito da nossa equipe. E isso daí é desgastante, isso nos trazia uma dificuldade grande até na administração do dia a dia. Eu acho que foi um período muito complicado, muito difícil. Eu espero que o principal tenha passado, tenha já sido resolvido e que esse ambiente externo não continue mais atuando dentro do nosso contexto. Bom, tá aí Dorival Júnior, que agora concentra o time para a partida de domingo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Corinthians tem uma vitória nas últimas 8 rodadas. Já não vence há 3 partidas. Precisa dessa resposta na Neoquímica Arena no domingo e se preparar também, quem sabe até poupando alguns jogadores, porque quarta-feira que vem o bicho vai pegar no Allianz Parque. O Corinthians tem um empate para ir às quartas de final da Copa do Brasil. Tá certo, gente? Esse aqui é a quinta-feira do Corinthians depois de uma grande vitória contra o Palmeiras lá em Itaquera. Volto com vocês. Tá tudo aberto aí, viu? Daqui a pouco eu quero saber do Garrafa como que ele acha que o Palmeiras e o Corinthians têm que ir para esse jogo de quarta-feira que vem. Mas a gente vai retrancado para esse jogo do... O Corinthians tem uma vantagem, tem que trabalhar com essa vantagem. Sei não, hein? Tem essa vantagem. Não, retrancado não, mas o Corinthians vai ter que jogar e jogar com inteligência e talvez em algum momento, se necessário for, trabalhar com o resultado. Mas o Corinthians tem que ir lá no Allianz Parque para jogar. Né? Repito, para mim está aberta a decisão, acho que tem jogo ainda, né? Tá 1-0 para o Corinthians e o Palmeiras pode muito bem avançar de fase. Só vou dizer o seguinte, com o elenco reduzido que tem o Corinthians, fosse eu, Dorival, Zé Paz, do Hugo ao Yuri Alberto. Todo mundo fora contra o Fortaleza. Porque o Corinthians, a aspiração dele no campeonato é não ser rebaixado, talvez brigar por uma vaguinha na Libertadores. Copa do Brasil é palpável o título. É Palmeiras e Corinthians. Então, já que eles estão falando tanto de carga, excesso de carga, tira todo mundo. Eu tirava todo mundo. Vai com reserva. E aí segura para quarta-feira com Fortaleza em casa, vê logo que consegue arrancar com Fortaleza e preserva para chegar inteiraço para essa decisão maravilhosa contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Fortaleza também numa situação bem complicada, né? Então acho que dá para poupar todo mundo sim. Acho que o Corinthians tem que usar o regulamento a partir dos 40 do segundo tempo, 35 do segundo tempo. Não pode entrar lá no Allianz Parque uma pressão, 40 mil torcedores, querendo segurar esse 1-0 que fez na ida, porque aí é um pepino danado segurar o time do Abel Ferreira lá dentro do Allianz Parque, com o torcedor empurrando, vai ser muito complicado. O Corinthians tem que ir pro Allianz Parque, como você disse, para jogar bola. E eu também pouparia geral nesse jogo aí contra o Fortaleza. Geral. Poupando então geral para encarar o Palmeiras, todo mundo descansado, todo mundo com a faca nos dentes. Pode ser. Aproveitando que o José Paz está aqui na banca. Eu andei procurando saber, né, se o Corinthians tem interesse em Robert e Renan, porque hoje surgiram algumas informações e eu fui atrás das fontes, porque o jornalista tem que fuçar, tá? Informações que me passaram em relação ao Robert e Renan, fui tentar saber do Corinthians, tá? O Hernan disse que ele tem negociação avançada com o Bahia, estava tudo acertado para ele assinar um contrato lá de 18 meses com o Bahia, tá? O Bahia havia acertado 18 meses de empréstimo com o jogador. 18 meses de empréstimo, bastante coisa, empréstimo de 1 milhão, de 1 ano e meio. Mas o que acontece? O Vitor Pereira ligou para ele jogar no Wolverhampton. Falou, não assina, lembra de eu imito muito bem português? Não assina nada aí, mamma mia. Tô brincando. O Vitor Pereira ligou para ele, se é verdade, o Vitor Pereira, e pediu para ele não assinar. E a negociação congelou. Então ele está priorizando a Europa e o Wolverhampton até o Vitor Pereira lá negociar. Por que está travado? Porque o clube inglês não negocia com o clube russo. E aí pegou, entendeu? Por isso que travou, senão ele já estava lá jogando sob o comando do Vitor Pereira. Sobre o Corinthians, por enquanto, não me falaram para mim que não é prioridade zagueiro, tá? E por isso que não há nenhum interesse hoje do Corinthians no Robert e Renan, tá? Assim, não negaram nem confirmaram, mas só me falaram que a prioridade não é zagueiro. Enfim, mas como o jogador prioriza a Europa, acho muito difícil Robert e Renan no Corinthians. Pelo que eu apurei até agora, não consegui nada, tá, em relação a Robert e Renan. Comenta aqui embaixo, acha que seria um bom reforço? Eu acho que seria, porque joga como zagueiro, joga como lateral, pode jogar até como volante, é muito bom jogador. E traria, né, a saúde física que esse time precisa até no sistema defensivo.
Comenta aqui embaixo, fala o que você acha de Robert Renan. Por enquanto o nome dele não é analisado no Corinthians. Vamos lá, notícia boa e notícia ruim sobre Victor Sá, sendo bem objetivo com vocês. Você quer a notícia boa ou ruim primeiro? Aquela conversa, né? A notícia boa é que o Corinthians acertou os salários com o Victor Sá. Há um acerto, há um acordo entre o jogador e o Corinthians. E o Corinthians decidiu até pagar um salário, aumentou um pouquinho o que havia oferecido, tinha uma diferença entre o que ele havia pedido e o Corinthians oferecido. O Corinthians falou, aumentou, porque o Corinthians entende que tem uma folga aí de 2 milhões e 600 mil. Até me passaram o número, tá? Que essa folga na folha foi com a saída do Coronado e do Alex Santana. Então o Corinthians tem aí 2 milhões e 600 de folga e deu para aumentar e, enfim, convencer o jogador. E o jogador já quer voltar ao Brasil, quer jogar num grande clube como o Corinthians, ainda com um bom salário. Tá? Nada absurdo, mas um bom salário. Só que o problema é que o clube russo não libera. Tá? O Corinthians já tentou o empréstimo, tá? Com opção de compra, não quiseram. Aí o Corinthians, né, propôs, né, até o jogador lá de renovar o contrato, aí pega um pouco também a parte do jogador, não só do clube. Ele teria que renovar o contrato para ser emprestado e, se atingir metas, o Corinthians comprar, opção de compra. Tem obrigação de compra, que é um valor também que assusta o Corinthians. É só o empréstimo, né? O Corinthians pagando salário, também não dá. Enfim, o clube russo está fazendo jogo duro em todas as pedidas, tá, do Corinthians. A gente até esperava isso, porque eles pagaram aí cerca de 9 milhões de reais, quase 10 milhões de reais, pelo Victor Sá, para tirar ele do Botafogo. Enfim, notícia boa, notícia ruim. Tem salário acertado com o Corinthians? Tem, mas não resolve nada. A gente já viu muito isso acontecer no futebol, né? Eu lembro daquele Hernani, lembra? Aquele Hernani acertou salário com o Corinthians, aquele que era do Parma. Nunca jogou no Corinthians, entendeu? Então, não dá para comemorar. É a famosa notícia boa e ruim sobre o Victor Sá. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal. O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira de olho no jogo contra o Fortaleza, neste domingo às 16 horas, na Neoquímica Arena, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Os demais atletas foram ao campo após uma ativação na academia, depois de exercícios coordenativos e de posse de bola como aquecimento. A comissão técnica aplicou os jogos de enfrentamento em campo reduzido. O Corinthians terá 2 treinos nesta sexta-feira e no sábado, antes do confronto de domingo, a ser disputado na Neoquímica Arena. Como a partida da volta pela Copa do Brasil será na próxima quarta-feira, pode ser que o técnico Dorival Júnior escale uma equipe mista para enfrentar o Fortaleza. Perguntado sobre isso, o treinador respondeu que ainda iria avaliar qual seria a melhor atitude a se tomar, em meio a uma maratona de partidas e com preocupações sobre o desgaste físico dos jogadores. Antes do primeiro derby, Dorival poupou os jogadores contra o Botafogo, mas depois de um primeiro tempo dominante do adversário, colocou 5 titulares na segunda etapa e arrancou o empate. No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 11ª colocação na tabela, com 21 pontos. São 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Na Copa do Brasil, o Timão está a pelo menos um empate na partida de quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, de avançar para as quartas de final.